Sem sombra de dúvidas, ao lado da parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano se tornou uma das parábolas mais populares entre diversas pessoas. O fato é que até mesmo entre pessoas não evangélicas, como por exemplo os espíritas, que são de outra religião, eles fazem uso da parábola do bom samaritano para ensinar uma lição ética e moral de vida, como nós devemos agir com o nosso próximo. Mas, como tudo na vida, é claro que aquilo que se torna extremamente popular e conhecido sempre corre o risco de perder de vista qual que era o seu propósito inicial, qual que era o ponto principal que Jesus queria transmitir com essa parábola. E não é diferente com a parábola do bom samaritano. Ao focar apenas na parábola, esquecer do diálogo que Jesus tem anteriormente ao contar a parábola, as pessoas perdem de foco que a principal lição que Jesus queria ensinar era Jesus, o bom samaritano. Jesus, o bom samaritano. Veja, irmãos, todos nós na vida nós possuímos certas fases e momentos em que nós estamos mais focados em alguma coisa do que outra. Por exemplo, quando você está fazendo a tua carteira, certamente é um momento que você está extremamente focado em aprender a dirigir, você está focado em aprender e você, quando sai, fica nervoso, mas depois que você aprende, já não é mais o foco principal. Você começa a dirigir automaticamente. Veja, não é que deixou de ser importante as lições que você aprendeu, mas é que agora não é mais o foco principal. Jesus, no seu ministério, também teve momentos similares onde ele focou mais em algumas lições do que outras. Neste momento do capítulo 10 de Lucas, Jesus ele está focado em ensinar aos seus discípulos sobre o discipulado. Se você olhar comigo, no capítulo 9 nós vemos Jesus ensinando a partir do verso 23 sobre o que é ser um discípulo seu. Ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz dia após dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará, e aí por diante. Depois disso, nós vemos que algumas pessoas disseram, olha, nós entendemos que é ser discípulo de Jesus e nós queremos ser os discípulos seus. No verso 57 em diante, nós vemos que algumas pessoas foram até ele, olha, nós te seguiremos para onde fores. E aí Jesus apresenta o custo do discipulado e algumas pessoas dizem, eu acho que não é isso que eu quero, e elas deixam Jesus de lado. A partir do capítulo 10, nós vemos Jesus enviando 70 discípulos para formar novos discípulos, e é nesse contexto de discipulado que um homem, um intérprete da lei, uma pessoa que conhecia a lei, conhecia os mandamentos, ele chega até Jesus com o intuito de pôr Jesus à prova. Veja o verso 25 do capítulo 10, nos diz que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, irmãos, de primeira nós podemos notar de cara, uma grande incoerência na ação deste homem. Porque o verso começa nos informando que esse intérprete da lei, ele se levanta para falar com Jesus. A ação de levantar-se sempre foi reconhecida, até nos dias de hoje, como uma ação de respeito. Quando vem uma pessoa mais velha, uma pessoa importante, você levanta-se para cumprimentar ela. E este homem faz exatamente a mesma coisa, de forma que as pessoas que estavam olhando a ação dele podiam dizer, olha, ele está respeitando Jesus. Mas logo após isso, Jesus, que conhecia o coração dele, sabia que ele estava tentando pegar ele em algum erro. Mas ele chama Jesus ainda de mestre. Ele chama Jesus de mestre, o fato que coloca Jesus pelo menos no mesmo patamar dele. Ou seja, as pessoas que estavam olhando de fora olharam e disseram, um rapaz muito respeitoso, se levanta, chama Jesus de mestre. Mas Jesus sabia a intenção do coração dele, por isso nos informa que no seu coração ele estava com o intuito de pôr Jesus à prova. E veja, irmãos, aqui cabe nós refletirmos sobre como não adianta nós chegarmos diante de Deus com falsidade. Se existe uma pessoa da qual nós precisamos ser sinceros, é com Deus. Porque Ele não conhece apenas a nossa aparência, mas Ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Sabe, nós podemos disfarçar com outras pessoas, nós podemos disfarçar como este homem fez, mas com Deus não dá. Com Deus nós precisamos ser sinceros e realmente revelar quais são as intenções dos nossos corações, não tentar negociar com Deus, porque não funciona. Porque não funciona.
E veja, este homem ele faz uma pergunta da qual ele espera receber uma resposta de Jesus e sair aplaudido pelas pessoas. Ele faz uma pergunta da qual ele já sabia a resposta. Ele diz: o que eu farei? O que eu farei para herdar a vida eterna? E é curioso, irmãos, porque este homem certamente esperava que Jesus desse uma resposta conclusiva para ele. Sabe, quando você vê Jesus conversando com outras pessoas, por exemplo, com Nicodemos, ou com um jovem rico, quando eles chegam com esta mesma pergunta: que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus oferece para eles uma resposta conclusiva: olha, siga a lei, cumpra os mandamentos. E aí o jovem rico até tenta se justificar: isso eu faço. Mas com este homem, Jesus decidiu, gênio como era, usar um método diferente. Jesus ele não oferece a este homem uma resposta conclusiva, mas para este homem Jesus devolve a pergunta. Olha comigo no verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Irmãos, a ação de Jesus aqui, de comunicar o evangelho de forma diferente, sem sombra de dúvidas nos mostra como eu e você, imitadores de Cristo, precisamos aprender a comunicar o evangelho de formas diferentes. Jesus aqui, ele não está seguindo o mesmo método que ele usou em outras vezes. Ele está sendo diferente porque ele tinha um propósito muito claro. E agora ele oferece a oportunidade para este homem responder as suas perguntas. E veja que até ele se sai bem na primeira resposta. No verso 27, ele responde: a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este homem ele responde com o resumo da lei que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19. E é claro, ele estava correto. Ele não busca oferecer uma lista, mas ele oferece o resumo da lei. E Jesus concorda com ele. No verso 28, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Lembra qual que era a pergunta dele? O que eu farei para dar a vida eterna? Jesus diz: olha, faz isto. Ama a Deus com todo o teu entendimento, com todas as forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo, que você vai conseguir entrar no céu pelas tuas próprias forças, por aquilo que você mesmo pode fazer. Mas este homem não ficou satisfeito com a resposta, porque o Deus que ele precisava amar era um Deus conhecido. Era um Deus conhecido. Ele tinha estudado bastante da lei, ele sabia quem era este lei, mas quem era este próximo? Sabe quem era este próximo? Porque se Jesus dissesse: olha, o teu próximo é os judeus, o teu próximo é a tua família, bom, talvez este homem poderia cumprir tudo isso. E por isso agora, no verso 29, ele tenta justificar-se questionando a Jesus quem era o próximo. No verso 29 ele diz: então, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E agora, para responder este homem, Jesus começa a contar uma parábola. Uma parábola no verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Irmãos, Jesus sempre usou em suas parábolas figuras e lugares extremamente conhecidos dos judeus, de forma que eles poderiam associar facilmente, os eleitos poderiam associar facilmente qual era a mensagem que Jesus queria transmitir. Não é diferente aqui com a parábola do bom samaritano. Ele começa informando que um homem, da qual ele não informa a nacionalidade, nem quem ele era, ele estava fazendo uma viagem de Jerusalém até Jericó. E preste atenção nos detalhes. Jerusalém está a 3.000 metros acima do nível do mar. Jericó está a 900 metros acima do nível do mar. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Bom, eu não sei qual que é a tua noção de distância e altura, mas o que eu estou querendo dizer é que uma viagem de 27 quilômetros até entre 3.000 metros para 900 metros faz com que o caminho seja ladeira abaixo, porque é pouco tempo para uma grande altura. O que faz deste caminho ser um caminho extremamente perigoso.
Não só pelo seu trajeto ser um declive muito grande, mas porque o seu trajeto faz com que tenha montanhas, cavernas ao seu redor, facilitam as pessoas se esconder, deixa o caminho ainda perigoso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E veja que este homem estava fazendo esse trajeto e ele é rodeado por salteadores. E o texto nos informa que ele, ao ser rodeado por estes homens, ele é roubado. É interessante nós notarmos que a palavra aqui que é usada para identificar que ele foi roubado é uma palavra que é usada a todo longo do Novo Testamento para informar que as pessoas eram despidas, que as suas roupas eram tiradas. E o que Jesus está querendo mostrar? Bom, não diferente dos dias de hoje, as roupas comunicam muito sobre quem nós somos. Se passar um muçulmano aqui na frente, você facilmente vai identificar que ele é um oriental, pelas roupas que ele está usando. Se você aparecer de terno lá na Arábia Saudita, eles vão olhar, é ocidental, ninguém anda de terno por aqui. Bom, este homem, ele estava despido. Porque se ele estivesse de roupa, alguém poderia identificá-lo. Por exemplo, se estivesse descendo um judeu e olhasse para as roupas dele, poderia dizer, bom, é um judeu. Bom, se é um judeu, é da mesma nacionalidade que ele. Se você encontrasse um brasileiro na rua precisando de ajuda e você soubesse que era um brasileiro, você teria uma tendência maior de ajudá-lo do que se fosse, sei lá, um argentino. Mas este homem estava despido de forma que não dava para identificar qual era a nacionalidade dele. E Jesus ainda nos informa algo a mais. Jesus disse que ele estava semi-morto. Semi-morto. O que Jesus está nos informando é que este homem não apenas estava despido, mas ele também estava inconsciente. Inconsciente, de forma que se alguém chegasse até ele e pedisse para ele, olha, de onde tu é? Ele disse, não, sou lá da família Moreira e tal. Mas claro, conheço teu pai, estudei com ele, vem aqui, vou te ajudar. Não, mas ele estava inconsciente. Não tinha como saber de onde ele era e quem ele era. Ou seja, a pessoa que parasse para ajudá-lo teria que fazer por uma pura ação de amor. Uma ação inesperada. Porque você não poderia ajudá-lo por quem ele era ou pela sua nacionalidade. E é claro, neste momento de desespero deste homem, onde ele está despido, onde ele está inconsciente, Jesus agora oferece um pouco de esperança na parábola. Pois agora no verso 31, ele apresenta um personagem que certamente poderia ajudar este homem. O verso 31 nos diz, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Irmãos, os sacerdotes eram aqueles principais responsáveis por representar o povo diante de Deus, né? A maioria dos sacerdotes moravam em Jericó e eles subiam a Jerusalém durante uma parte do ano para oferecer o sacrifício na parte da manhã e na parte da tarde. Era como se fosse um trabalho por temporada. Se você lembrar do início do livro de Lucas, nos fala que o pai de João Batista estava durante o seu turno oferecendo os sacrifícios. Era justamente, eles iam para ficar um período, um mês mais ou menos, e depois eles voltavam para Jericó, e aí acabava a temporada deles. Este sacerdote que tinha estado durante esse turno dele diante de Deus, representando o povo diante de Deus, agora ele está voltando para casa. E ele poderia ter ajudado este homem. Por quê? Porque nós podemos induzir deste verso que este sacerdote, ele certamente não estava a pé. Ele não estava a pé. Por que nós podemos afirmar isso? Bom, o texto não fala isso, mas nós podemos induzir isso porque este homem era um sacerdote. Ele era o mais alto escalão da sociedade. É a mesma coisa que você disser que o presidente hoje vai viajar 27 quilômetros de Fusca. Ele não vai viajar. A menos que seja por algum ato comemorativo, algo do tipo, mas ele não vai andar assim. Da mesma forma, os sacerdotes jamais andariam a pé por 27 quilômetros. Ou seja, este homem, este sacerdote, poderia ter ajudado, poderia ter colocado este homem desconhecido no seu jumento, no seu cavalo e ter ajudado. Mas ele passa largo, ele passa longe. Bom, mas Jesus agora oferece uma segunda esperança. Porque se o sacerdote não ajudou, havia uma segunda personagem que aparece no verso 32. Verso 32 ele diz, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Veja, os levitas eram um grau abaixo do sacerdote. Eles não eram sacerdotes, mas eles tinham uma proeminência
bastante grande no templo, pois eles ajudavam os sacerdotes nos trabalhos, nos seus serviços. Uns eram policiais, sacerdotes, outros ajudavam no louvor, nos bastidores do templo, eles cuidavam do templo. E o levita poderia estar a pé, porque ele não era um grau tão elevado como o sacerdote. Mas já que ele estava a pé, ele poderia ter oferecido os primeiros socorros para este homem. Ele poderia ter feito isso, mas ele também não o fez. Ele passa de longe. Irmãos, a ação destes dois homens, elas são recheadas por dois pecados principais e dois problemas principais, que é o egoísmo e a falta de princípios. E que fique claro, eu e você, nessa parábola, somos o sacerdote levita. Eu e você somos o sacerdote e o levita. Estes dois homens estavam sendo movidos primeiramente pelo egoísmo. E eu e você somos egoístas. A nossa natureza, depois que foi corrompida pelo pecado, nos tornou pessoas extremamente egoístas, preocupadas apenas com nós mesmos, apenas com o máximo que a gente se preocupa mais, por uma disposição própria, é com a nossa família. Mas nós somos egoístas, preocupados apenas em falar sobre os nossos feitos, sobre o que nós somos e aonde nós conseguimos chegar, e raramente nos preocupamos com outras pessoas. E eu te dou alguns dados para comprovar isso. Os dados de comunicação. A Newark Telephone Company realizou um detalhado estudo com 500 conversas telefônicas para identificar qual o pronome pessoal mais usado pelas pessoas. E adivinha qual foi o pronome mais usado em 500 conversas pelas pessoas? Eu. 3.990 vezes as pessoas usaram a palavra eu. Porque eu faço isso, porque eu vou aquilo. Não, porque eu gosto de fazer desse jeito, porque eu faço aquilo, eu. É claro, eu e você somos profundamente preocupados apenas com nós mesmos. Se eu e você fôssemos naturalmente preocupados com o nosso próximo, o pronome pessoal mais usado seria você. Mas não, é eu. Porque claro, eu e você somos extremamente egoístas. Eu te dou um segundo exemplo, né? Domingo, né? Foto de família, ou reunião da igreja e tal, tira aquela foto, aí vamos ver se dá para postar. Aí você vai olhar a foto. Quem você olha primeiro? Não. Você olha você, é claro, né? Se a outra pessoa do lado ficou com a boca torta, ficou dormindo, não importa muito. Mas se você saiu bonito, beleza, dá para postar. Porque eu e você somos naturalmente egoístas. Somos egoístas. E esse é um grande problema que eu e você temos, e que somente através de Cristo o Senhor pode transformar nosso coração e nos tornar pessoas menos egoístas. E veja, este é um grande problema que faz com que afeta todas as nossas outras relações. Muitas pessoas às vezes têm um relacionamento com outra pessoa, seja ele qual for, de amizade, um cônjuge, seja lá o qual for, e aí às vezes elas têm uma surpresa, né? Não esperava isso de você. Então, mas é claro, nós pouco conhecemos outras pessoas, porque nós achamos que conhecemos, mas quando nós conversamos, a maior parte do tempo nós estamos falando sobre nós mesmos. Nós somos naturalmente egoístas. Isso é o que faz nós termos grandes problemas. Este é um problema que, através de Cristo somente, o Senhor pode mudar a disposição do nosso coração e nos tornar pessoas menos egoístas. Mas agora estes dois homens, eles estavam sendo movidos por um segundo problema muito sério, e que pode ser um problema meu e teu também por vezes. Estes homens, eles não estavam agindo apenas de maneira puramente egoísta, mas eles também estavam agindo por uma falta de princípios. Porque veja, estes dois homens estavam voltando do templo. Estes dois homens estavam oferecendo sacrifícios para o povo diante de Deus. E eu tenho quase certeza de que, se isso acontecesse no templo, estes homens teriam ajudado este outro homem. Porque é claro, lá tinha um monte de pessoas olhando. Lá tinha pessoas que estavam prestando atenção em como eles agiam. Mas agora eles estavam num caminho perigoso. Agora eles estavam sozinhos. Não tinha ninguém olhando para eles, sabe? Podia agir de qualquer maneira, pouco importava como eles agiriam, ninguém estava olhando. Eles não eram movidos por princípios, eles eram movidos por circunstâncias.
Quando não tinha ninguém olhando, eles agiam diferente. E pode ser eu e você por vezes. Sabe? Quando eu e você estamos sozinhos, quando eu e você estamos no nosso quarto sozinhos, sabe? Você pode dar o teu telefone para qualquer pessoa aqui, pode olhar os vídeos que eu assisto, pode ver as minhas conversas, pode ver as séries que eu olho, sabe? Porque quando eu estou sozinho em casa, eu sou a mesma pessoa que eu sou aqui quando eu estou na igreja. Nós somos movidos por princípios ou por circunstâncias? Estes homens eram movidos por circunstâncias. Quando não tinha ninguém olhando, eles agiam de maneira diferente. E um cristão não é chamado para ser movido por circunstâncias, porque nós somos seguidores de Cristo, que aponta que, independentemente das circunstâncias, se não tiver ninguém olhando, não importa quantas pessoas estiverem olhando, não importa se tiver ninguém olhando, eu vou agir da mesma maneira se tivesse 100, 1000 pessoas me olhando, porque eu sou movido por princípios, eu sigo um Cristo que é movido por princípios. Mas estes homens não eram. Agora, a continuação da parábola, a espera natural da continuação dessa parábola, certamente fazia com que as pessoas que estavam ouvindo apresentassem agora um judeu leigo. Por que a gente pode afirmar isso? Porque Jesus ele está apresentando uma escada decrescente. Primeiro ele apresenta um sacerdote mais alto nível da sociedade, depois ele apresenta um levita. Agora o que nós poderíamos esperar era um judeu leigo, uma pessoa normal, mas Jesus vai ainda mais abaixo. E agora ele apresenta um samaritano. Olhe comigo no verso 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Irmãos, os samaritanos, eles eram pessoas odiadas pelos judeus, porque eles eram também pessoas que eram judias de uma certa forma, mas na divisão do reino eles ficaram com a parte norte e eles se declaravam ser as pessoas que tinham o domínio da verdadeira religião. Os judeus diziam que eram eles, então havia rixa entre eles, mas o fato é que os judeus odiavam os samaritanos, eles amaldiçoavam publicamente os samaritanos nas sinagogas e aí por diante. Bom, mesmo diante desses fatos, o samaritano, a pessoa menos esperada que poderia oferecer algo e poderia ajudar este homem, ele começa a fazer aquilo que tanto o levita quanto o sacerdote não fizeram. Primeiro, lembra que o levita a pé poderia ter oferecido os primeiros socorros e não fez? O samaritano começa a fazer. O verso 33 diz que, o verso 34 nos diz que chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Este homem agora oferece os primeiros socorros a este homem que ele nem mesmo conhecia, coisa que o levita poderia ter feito. E lembra do sacerdote, que provavelmente estava a cavalo, a jumento, que poderia ter levado este homem para algum local e não levou. Agora este samaritano faz. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Bom, este samaritano ele age de uma forma surpreendente, porque primeiro ele faz aquilo que tanto o sacerdote quanto o levita deixaram de fazer, mas ele não para por aí. Ele vai ainda além. Ele vai ainda além. Olhe comigo no verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Veja, este samaritano entrega 2 denários ao hospedeiro, o que pagaria 2 dias de hospedagem, e ainda está completamente disposto a pagar por qualquer outro gasto a mais que este homem tivesse. Este samaritano vai além, porque veja, ele poderia ter ajudado, prestado os primeiros socorros a este homem, levado ele até a hospedaria. Tudo bem, beleza, ele já fez bastante coisa. Poderia ter deixado o homem lá e dissesse: olha, quando ele se recuperar, voltar com consciência, ele que chama a família dele, eles que pagam os gastos. Ele já tinha feito bastante coisa, mas não. Ele está disposto a uma ação incondicional de amor, de agir em prol deste homem e fazer muito mais. Muito mais. Este homem,
Este samaritano nem sabia se esse homem poderia retribuí-lo pelo que ele tinha feito, mas ele simplesmente ajuda. Ele simplesmente ajuda. Veja, irmãos, a ação deste samaritano não te lembra da ação dramática de amor que nos é oferecida através de Cristo? Através de Cristo. O que Cristo fez por nós é algo muito similar ao que este samaritano fez por este homem. Veja, nós pecadores miseráveis, sem nenhuma condição de oferecer algo em troca para o Senhor, não possuindo nada de especial para Deus olhar para mim e para você, o Senhor olha com um olhar de compaixão e de misericórdia, envia o seu próprio Filho para morrer por nós. E veja, assim como esse samaritano, Jesus vai além do esperado. Sabe, porque a ação dele nos justificar diante de Deus é como eu e você imaginarmos um tribunal, onde eu e você estamos diante de Deus, e Deus está com meus e teus pecados, e aí Ele olha para mim e para você e diz, não tem o que fazer. Eu e você precisamos ser condenados, porque eu e você conhece os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos diz que eu e você não devemos desobedecer pai e mãe. Você já desobedeceu alguma vez? Com certeza todos nós já fizemos. Diz que nós não devemos mentir, falar mal de outra pessoa. Você já fez isso alguma vez na vida? Com certeza, eu também já fiz. Então Deus olha para a lei e olha para mim e para você e diz, não tem chance. Eu preciso te condenar. Para mim ser um juiz bom, para mim ser um juiz justo, eu preciso te condenar. E aí, nesse momento, Cristo entra no tribunal. Diz, olha, eu tomo a culpa dele, eu morro pelos pecados dele, e eu faço aquilo que ele não pode fazer. E se as coisas acabassem por aí, Deus já teria feito muito. Deus já teria feito muito. Assim como este samaritano, quando deu os primeiros socorros a este homem e levou ele para uma hospedaria, já tinha feito muito. Mas Jesus vai ainda além. É como se ele olhasse e dissesse, Jesus poderia nos dispensar depois do tribunal e dizer, olha, agora se vira. Mas é como se ele olhasse e dissesse, pobre miserável, né? Não tem nada, tem emprego, tem família, se sair daqui vai se perder de novo. É um criminoso que apareceu aqui, eu justifiquei. Então vamos fazer assim, vamos lá para casa. Vamos lá para casa, a partir de hoje você vai sentar na minha mesa, juntamente com meus outros filhos, e eu vou te adotar na minha família. Jesus vai além do esperado. E agora eu e você temos o privilégio de desfrutar da família de Deus, de fazermos parte da família de Deus, e nós nem merecíamos ser justificados. Mas Deus vai além de nos justificar, Ele nos adota na sua família, e agora eu e você temos o privilégio de desfrutar das bênçãos de uma família. Mas lembre-se, toda família oferece regras. Algumas famílias, por exemplo, não gostam que entra com tênis e tal. Lá em casa é nunca deixar louça suja, né? Sujou, lavou. Então, cada família tem as suas regras. Na família de Deus também tem algumas regras. E elas devem ser seguidas. E é as regras que Ele nos apresenta na sua palavra. Mas essa é uma ação de amor inesperado, da qual eu e você jamais conseguiremos fazer por nós mesmos. E é esta conclusão lógica que Jesus queria conduzir aquele homem. Lembra por que Jesus contou essa parábola? Um homem chegou para ele e disse, o que eu farei com as minhas próprias forças, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Veja agora no verso 36 qual é a conclusão que Jesus quer conduzir este homem. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, e procede tu de igual modo. Jesus agora volta à pergunta e diz, olha, qual desses três te parece ter sido próximo? Já que você tem que amar o teu próximo de forma incondicional. Este homem judeu que odiava os samaritanos, ele nem falou samaritano. Ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus devolve e diz, olha, vai e procede de igual modo. Age igual ao samaritano. Se você agir igual ao samaritano, você vai conseguir entrar no céu pelas suas próprias forças. A parábola acaba aqui porque esse é um recurso que Jesus usava para fazer as pessoas pensarem. Mas pense comigo, se ela continuasse, qual deveria ser a resposta deste homem?
Eu não consigo. Eu não consigo nem mesmo amar o samaritano. Quanto mais agir igual o samaritano. Eu jamais vou conseguir agir igual o samaritano. E eu e você também não conseguimos pelas nossas próprias forças. E aí qual seria a resposta de Jesus? Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Cristo é o bom samaritano. Cristo é o único que consegue agir nestes termos, com amor incondicional, de uma forma perfeita. E é somente através dele que eu e você podemos herdar a vida eterna. Não há como eu e você fazer pelas nossas próprias forças. Agora, é claro, lembre-se, após nós estarmos em Cristo, fazendo parte de uma nova família, qual que é o nosso grande dever como cristãos? Buscarmos nos tornar mais parecidos com Cristo dia após dia, certo? Se esse é o nosso dever, eu e você vamos buscar agir, mesmo que nós não consigamos agir igual ao samaritano, mas nós vamos buscar agir o mais parecido possível com ele. Não porque eu e você conseguimos fazer isso pelas nossas próprias forças, mas por causa de Cristo. Mas por causa de Cristo. E tendo isso em mente, é claro que isso vai ter implicações na nossa vida, nos nossos relacionamentos e como nós vivemos diante da sociedade. Nós vamos deixar de ser pessoas mais egoístas como o levita e como o sacerdote. Nós buscaremos agir mais parecido com o próximo, mais parecido com Cristo, nos preocupando com o próximo. Mas somente através de Cristo, pelas nossas próprias forças, nós jamais conseguiremos. E que o Senhor nos ajude nessa tarefa, porque é uma tarefa árdua, mas extremamente necessária. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por ela nos direcionar, e nós te louvamos, Senhor, por tão grande amor, por tão obra maravilhosa que o Senhor nos oferece através de teu Filho. Nós temos o privilégio de desfrutar de todas elas, de todas as bênçãos. Te agradecemos por isso. Nós rogamos que o teu Espírito Santo, que aplica diariamente a obra da redenção em nossas vidas, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, ajude-nos a ser mais parecidos contigo, ó Cristo. Sabemos que pelas nossas próprias forças jamais conseguiremos agir como bom samaritano, mas através de Cristo nós conseguiremos, e nós queremos nisso, e por isso nós viemos até ti buscando isso. Rogamos a tua graça, o auxílio do teu Espírito Santo para essa tarefa, para que nós venhamos honrar o teu nome com a nossa vida, Senhor. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.